Todo mundo tem uma vida de marcos, né? Quem não tem marcos em sua vida, ou seja, não lembra de coisas engraçadas ou momentos marcantes, talvez não tenha vivido. Thiago Dias, 41 anos. No meu caso, tem um último marco muito engraçado. Eu considero atualmente a minha vida antes do no-code e depois do no-code. Mas isso começa há muito tempo atrás, talvez até antes das ferramentas no-code existirem. Se você me perguntar quando especificamente, lá na minha infância, eu comecei a ser muito curioso com essa questão de tecnologia, eu não vou conseguir me lembrar. Mas eu consigo me lembrar do primeiro computador que eu ganhei, que deve ter sido ali entre os meus 12 e 13 anos. Um Compaq 486, daqueles tela-computador, tudo junto. Era um quadradinho arredondado que cabia em cima de uma mesa. O computador veio primeiro e a internet não chegou logo depois. Ela demorou um pouquinho ali, mas ela veio. Mas eu percebi que mesmo sem a internet no computador, eu tinha ali diversas ferramentas para explorar. Aí eu entrei naquele casulo, né? Aquela coisa, novidade, ou seja, quase ninguém tinha um computador. O meu pai na época não tinha como me dar um computador. Na verdade, eu ganhei um computador de um tio meu que tinha mais condições. E aí que começou tudo, né? Eu não consegui mais largar. 486, 586, Pentium, Lentium e daí por diante. Até mais recente, quando eu tive os meus primeiros Apples, Macintoshes. Se estamos falando de 15 anos atrás e eu tô com 41, 26 anos. Cara, naquela época a informação era totalmente diferente, né? Eu mal sabia o que depois da esquina as pessoas estavam falando, o que estava acontecendo, né? Era uma coisa. O mundo nessa época tinha uma dinâmica em torno de informações e vivência totalmente diferente do que é hoje. Para ir na casa de um determinado amigo, fosse a pé, ônibus, táxi, Uber não existia. Muitas vezes eu tinha que pesquisar no guia o mapa para saber como chegar. E se a sinalização não fosse boa, as placas tivessem falhas, por exemplo, talvez eu me perdesse. Como várias vezes eu me perdi. Eu ainda me lembrei aqui que eu traçava os endereços contando quantas quadras eu ia ter que dobrar à direita e depois quantas quadras eu ia ter que virar à esquerda. Cara, muito engraçado isso. Então, fora isso, a gente pode perceber que, por exemplo, telefonia, né, logo a internet que veio depois, eram coisas assim ainda muito exclusivas, né, acesso a poucas pessoas e ainda com uma tecnologia muito travada, muito inicial. E se eu pensar nesses 26 anos, o que eu posso ter feito diferente lá naquela época dos outros amigos, por exemplo, que também tinham computadores ou tiveram acesso à tecnologia no mesmo tempo que eu, o que eu consigo me lembrar é que enquanto a maioria deles pensava em jogar, né, ou brincar no computador de certa forma, o meu desejo era sempre descobrir como utilizar cada software que estava ali dentro, né? Que na época a gente chamava de programas, né? Nem usava a palavra software, enfim. Então, cara, desde o bloco de notas, depois quando veio a internet, HTML, front page, Dreamweaver, e aí vai. É os cabelos brancos aqui que dá pra ver aqui. Não sei se eu dou risada ou se eu choro. Mas vou te falar, o meu primeiro contato com a internet não foi com acesso de escada em casa. Na época, ali, com 14, 15 anos, acho que meu pai tinha uma loja de carro, e nessa loja de carro tinha um sistema que chamava Bolsa de Veículos construído ali em MS-DOS. E essa bolsa de veículos, através da internet, consultava veículos em São Paulo ou no Brasil inteiro, e apresentava para você, linha a linha ali, qual era o carro, modelo, marca, ano, valor, enfim. Pensando aqui agora, talvez a primeira Web Motors, né? É engraçado pensar isso. Mas é um catálogo de veículos na internet há 20 e tantos anos atrás. E dominava o mercado também, porque era o único software que tinha. Então, monopolizava da mesma forma. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com a internet. Mas o meu contato efetivo com a internet foi quando, novamente, esse mesmo tio que me deu um computador liberou a internet dele, no caso, né, que era acesso discado, para eu usar em alguns determinados horários. Bom,
como eu compartilhava o uso, e para quem conhece essa bendita tecnologia que foi a internet no modelo de escada, quando você utilizava um usuário e senha de outro acesso, aquele outro computador que poderia estar acessando ao mesmo tempo era derrubado. Então o que sobrava para mim era o horário depois deles dormirem, por exemplo, né? E aí foi onde eu comecei a virar várias madrugadas navegando, praticamente não dormia. Estudava de manhã, saía de casa bem cedo, voltava, né? Eu praticava bastante esporte também. Quando chegava à noite, dava uma acalmada ali, sentava no computador e, sei lá, cara, 3, 4, às vezes 5 da manhã. Às vezes só deitava na cama pra perceberem que eu tinha dormido, mas eu não tava virado. Ali com 16 anos e meio, eu construo o meu primeiro site feito em front page. Cara, que batalha. Porque não tinha acesso à informação nem na internet. Era uma coisa assim muito difícil, os materiais eram muito complicados, muitas vezes em inglês. No Brasil, a gente não teve praticamente base nenhuma. Então, para construir foi literalmente tentativa e erro, olhando para algo como se fosse uma tela em branco que tu não consegue interpretar nada. Se tu não tem uma orientação, você não sabe o que fazer, o computador tinha recém-chego. Não é que nem hoje. Hoje, pô, tu pega um computador, tu sabe, tem que clicar, balançar o mouse, sei lá. Balançar o mouse é boa. Abre o documento, digita um texto. Cara, lá atrás foi os primórdios, né? Então, muita tentativa e erro. Engraçado foi como eu comecei a vender site. Então, ali, para os 17 anos, mais ou menos, eu já tinha habilidade com desenho, né? Desde cedo eu desenhava muito, cara. Eu desenhava carro, barco, casa, paisagens, esse tipo de coisa. Então eu tentei aplicar essa questão dos desenhos em prol da construção de websites. Só que a maioria dos lugares que eu queria visitar e oferecer o site, eles nem tinham internet. E foi aí que eu pensei, tive uma ideia mirabolante. Vou imprimir o site. Que eu gastei de cartucho de tinta imprimindo o site para mostrar para os outros, não tá escrito. Aonde eu morava, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Eu tava uma quadra e meia de uma avenida com diversos comércios. Bom, para mim era uma caminhada a pé. E o trabalho eu já estava fazendo mesmo, né? Então eu pegava nesse intuito de aprender, desenvolvia algo para uma empresa que nem sabia que eu existia. Novo, né? Imagina. Naquela época, um empresário com 17 anos, ou um freelancer, nem se falava em freelancer, nem tinha essa expressão, né? Mas eu arrisquei, né? Tipo, eu peguei meu tempo em prol desses negócios, né? Em prol do meu aprendizado, né? Da minha absorção aí de informações e de evolução. Então eu desenvolvi os sites lá sem os caras saberem, sem essas empresas saberem, e imprimia, botava numa pastinha e tirava um dia para ficar batendo nesses lugares e falando: não, eu queria falar com o dono aí. Será que o dono tá aí? Eu queria mostrar uma coisa diferente. Ah, o que você gostaria de mostrar? Cara, eu fiz um site para vocês. Site? Fiz um website para vocês. O que você tá falando? Foram várias negativas. E aí a frustração veio pesado, bem pesado, porque eu tava ali despontando o mercado com algo que a adesão era praticamente zero, ninguém queria saber de site, no caso. Então eu tomei vários baques assim, pensei várias vezes em parar e até fui para outra vertente, comecei a montar computador, desmontar computador, dar manutenção e deixei um pouco a internet de lado, né? Essa parte de utilizar o computador para criar sites, enfim. Continuei sempre praticando, para mim, brincando, com novos desafios. Mas eu parei um pouco de bater no comércio na rua, né? Mas foi aí que 15, não, acho que talvez menos, 10 anos se passaram. E aí eu tenho um momento da minha vida aqui na frente que eu me mudo para São Paulo. Né? Devido a um movimento aí do meu pai, eu acompanhei essa jornada e vim para São Paulo. E aí cheguei numa cidade chamada Paulínia, que é bem interior, do lado de Campinas, que é onde eu tô atualmente. E aí já não estou na faculdade, já, né, já fiz arquitetura, esse tipo de coisa, que não era nem a ver com informática, mas, né, ou construção de sites, coisa assim, mas, cara, a arquitetura me deu uma baita de uma base, assim, para muitas coisas que eu uso hoje em processos criativos, até na própria arquitetura de sistemas. Mas o que eu estava falando é que quando eu cheguei aqui na região,
o que eu fiz para que as pessoas me deixassem entrar no mercado, né? Ou seja, para que eu conquistasse clientes aqui. Não foi dessa vez imprimindo o site, mas eu ia na empresa, tentava conhecer alguém, pegar um cartão, e se eu conseguia esse contato inicial, porque hoje é até muito mais restrito você chegar num dono de uma empresa, numa pessoa de definição dentro de uma empresa, né? Um gerente, um diretor, enfim. Então, quando eu conseguia esse contato, eu levava todo aquele material que eu encontrava pela empresa, eu pesquisava toda a situação do marketing da empresa e pegava o meu tempo e me dedicava a oferecer algo que na minha cabeça era melhor do que ele tinha, sem perguntar nada para aquele empresário, ou para o diretor, ou para o gerente daquela empresa. E assim eu consegui diversos clientes aqui na região de Campinas e Paulínia, Rio de Janeiro, ou seja, o entorno aqui, né? Foi assim que eu expandi aqui, abri mercado e comecei praticamente do zero, de novo, mudando de região. Se tu perceber, é exatamente o que eu fiz lá, com 15, 16 anos de idade. Engraçado que a minha expansão da agência aqui na região de São Paulo, apesar dessa abordagem estar mais voltada para as questões digitais, eu expandi muito ela inicialmente para mídias offline. O online não era tão presente. Por quê? Porque, teoricamente, para atender uma demanda de online com os níveis de cliente que eu tinha, com a densidade de trabalho que tinha na agência naquela época, não daria para eu fazer sozinho. Eu teria que ter uma equipe, né, interna para desenvolver essas questões todas de software, aplicativos e dos websites mesmo, porque software aplicativo é algo mais recente, né? Era muito inacessível, assim, há 10, 12 anos atrás. O contexto mudou bastante. Num dado momento, eu vejo que no mercado começa a abrir uma janela novamente para expansão no digital. E como eu sempre fiquei de olho, sempre continuei mexendo, foi aí que eu decidi que neste momento era hora de virar a chave. Nessa virada de chave eu conheci um freelancer na época chamado Alexandre, que hoje é o meu patrão, né? Dono da Code. E o Alexandre, quando começou a trabalhar comigo, ele era um freelancer, formado em advocacia, mas sempre programou, acho que começou que nem eu também, ele é até mais velho que eu. E, cara, deu certo, ele cresceu, montou uma software house, né, que atualmente é a Code. E aí eu me senti seguro para estar vendendo e entrando nesse mundo e comecei a despachar trabalho. No momento que eu despacho trabalhos, alguns eu vendo com prazos extremamente apertados. E aí essas entregas, algumas delas vêm com alguns probleminhas, né? E para solucionar fica difícil ajustar o prazo. E o fato eu não podia esperar, né? O cliente não podia esperar porque eu tinha prometido um prazo específico. Até porque isso fazia parte do meu molde de vendas, né? Entregar algo melhor e mais rápido que o concorrente. E aí nisso, em alguns momentos, houve falhas de ambos os lados. Thiago, atual Cody. E o cliente precisava daquilo, então eu resolvi botar a mão. Botei a mão. Só que eu botei a mão em cima de um código que já vinha avançado, né, um desenvolvimento em hard code que já era avançado. E novamente fiz uma espécie de engenharia reversa. Eu comecei a olhar e tentar interpretar as funções e às vezes ia pescar lá com o Alexandre. O que quer dizer isso aqui? O que é aquilo ali? Né? E aí eu comecei a botar a mão, cara. SQL, MySQL, JavaScript, PHP. Né? Tudo que eu tinha acesso a partir dos desenvolvimentos do Alexandre, eu já fui tateando, né? E adquirindo experiência com isso. E nesses últimos anos o mundo evolui numa velocidade absurda, frenética, cara, extremamente difícil de absorver. Mas vem uma mosquinha e... Pim! Bubble, no code. Nesse momento estou com tempo, e eu tendo tempo para estudar e evoluir, novamente, vamos fazer o que eu fiz há muitos anos atrás. Pego o meu tempo, muitas vezes de madrugada, muitas vezes finais de semana sem sair, sem viajar, sem fazer nada. E utilizo esse tempo para aprender ferramentas no-code partindo do Bubble, ou desenvolvimento no-code partindo do Bubble. E para mim, cara, eu sempre tive um pouco de dificuldade no código, é algo que é fora do meu cenário. Eu sou um cara muito visual, codificar em hardcode é quase nada visual.
Pra mim era uma zona muito desconfortável. E aí o Bubble vem, tira o desconforto dessa questão de você ter que lidar com código. E, cara, do outro lado do desenvolvimento, que é o visual, é algo que eu já dominava há muitos anos. Não só esse lado. Porque para você desenvolver uma aplicação, o que acontece primeiro? Você tem que projetar ela, né? E aí, se a gente for perceber tudo que eu falei nessa conversa, lá com meus 15 anos de idade, eu entrava nas empresas e estudava o negócio dos caras. Então, eu me vi com uma bagagem enorme de gestão, de conhecer vários moldes de negócios, né? E isso me trouxe muita facilidade no que hoje a gente entende como BMC, Business Model Canvas, ou levantamento de requisitos. Em diversos projetos, até dentro da Codee aqui, no levantamento de requisito, eu dava sugestões de como melhorar o negócio do cara. E para você fazer isso, você tem que ter muito conhecimento, né? E é algo que eu vim criando a bagagem em mais de 20 anos, né? Tive a oportunidade também do meu pai sempre ser empresário, enfim, estar envolvido no meio de negócio. Então, a escola da rua realmente fez diferença para mim. E é nesse momento que eu acho que eu uso a minha expertise novamente na questão comercial, estratégica, enfim, que é algo que eu também trabalhei muito, né, na agência, enfim. Eu vejo que existe uma repulsa às ferramentas no code, porque elas chegam batendo em conceitos, né? E enquanto muitos geravam negativa em cima desse novo molde de negócio, cara, eu mergulhei de cabeça. Mergulhei de cabeça, não sei lá quantas horas eu enfiei de estudos, de testes, de desenvolvimento, para chegar no nível que eu tenho hoje de conhecimento em Bubble, que eu acredito que unindo com toda a outra bagagem que eu tenho é o que realmente traz um diferencial muito grande, assim. Onde eu posso dizer que nos projetos que eu estou envolvido, me dedicando, a gente tem uma competitividade perante a outros desenvolvedores, ou seja, uma garantia de sucesso muito grande. Principalmente porque agora eu lido com uma ferramenta que é visual e facilita toda a implementação conceitual que eu tenho nos projetos, né? Então, é quase como se não houvesse limites. É cair para cima, desenvolver, projetar, ter coerência, sofisticação, acompanhar a inovação. E é isso. O Bubble, ele trouxe isso, né, em um tempo muito rápido, né? O Bubble no Brasil é bem recente, então em muito pouco tempo eu consegui escalar o mercado em diversas vertentes, como, por exemplo, desenvolvedor, implementando dentro da Codee essa stack de desenvolvimento no-code, e também como mentor, né? Mentor, já são mais de 200 alunos, se eu não me engano, e eu comecei a dar mentoria há um pouco mais de 1 ano e meio. Em ferramentas no-code, mais especificamente em Bubble, que é a que eu domino mais. Domino outras também, Flutterflow, enfim, AppGiver. Fui passando por várias, né? Mas o Bubble é aquela que realmente dominou meu coração. Então, no resumo desse vídeo, a gente pode perceber que o meu marco com o no-code está aí, que é o carregamento de toda essa bagagem, facilidade que essa ferramenta me trouxe para aplicar tudo que eu desenvolvi na minha vida. Praticamente abolindo dela uma zona que era desconforto e que talvez impedia a minha evolução. E além disso, o que eu gostaria de dizer para quem ainda não conhece Bubble ou está tateando isso nesse momento, o mercado ainda é amplo, tem muito espaço, e quem não está dentro está deixando muita grana na mesa. Então, cara, cai para dentro. E é isso.